Meus amigos, mercado que parecia que ia despencar aí ao longo da semana, chegou aqui mostrando reação e uma reação boa, meus amigos. Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, fechando aqui com uma alta de aproximadamente 1,2% na região dos 132 mil pontos. Então, mais uma vez, a região dos 130 mil pontos, mostrando aqui ser uma zona importante para os compradores. Vamos ver como vai reagir o mercado nessa zona nas próximas sessões. E teremos aqui mais um viés comprador. Teria esse movimento aqui, ó, avança, recua para avançar novamente, romper a máxima histórica e ir-se embora. Ou seria uma reversão de tendência, né? Recuando aqui demais para voltar lá para a região dos 123 mil pontos, 122 mil pontos, zona de suporte lá do início do mês anterior. E hoje não foi alta apenas aqui no Brasil, certo? O mercado tá aqui com o nosso país sendo o segundo maior juro real do mundo, perdendo apenas para a Rússia. Lembrando que a Rússia está em guerra, né? A economia está afetada por guerra, então já tem uma desregulação da economia naturalmente. Já tem uma bagunçada na economia. A gente aqui em paz tá na situação pior do que a Turquia, ou melhor, né, para quem é rentista, já que a Turquia o juro real tá por volta de 5,5%, sendo que a inflação lá é totalmente desenfreada. E aqui no Brasil, hoje o principal assunto foi a ata do Copom, meus amigos. Mas aqui o Brasil ele foi muito na onda do exterior também. Ele subiu bastante porque o minério de ferro hoje deu uma pipocada, 5% de alta. Por isso que empresas como, por exemplo, a Vale e outras do segmento subiram forte. Vale fechando aqui com uma alta aproximadamente de 5%. Chegou a subir mais forte ao longo do dia, só que deu uma recuada. E agora, lá nos Estados Unidos, eles estão com perspectiva de ter um segundo corte aqui, ó, de 0,5%. Pelo menos é o que espera 60% dos ouvidos até então. E a Vale e as empresas de mineração, siderurgia e metalurgia se beneficiaram de anúncios da China para estimular a economia, estabilizar o setor imobiliário, e isso acabou melhorando aí a confiança do mercado para o mercado chinês. Com isso, o minério de ferro chegou aqui a quase $100 por tonelada, após nesses últimos dias ter chegado às cotações mínimas dos últimos meses. E se depender aqui do Copom, meus amigos, depender do Banco Central, né? Nós teríamos aqui uma aceleração do ritmo da Selic, a última ata do Copom. Eles estão escolhendo aqui, ó, eles falam, olha, nós estamos aqui caminhando para uma alta gradual do mercado. Só que alguns especialistas entenderam que essa alta gradual ela pode vir a ser uma alta um pouco mais forte. Ontem, a atualização da nossa perspectiva de taxa de juros subiu de 10,5 a taxa Selic há 4 semanas para 11,5. Como estamos aqui em 10,75 e nós só vamos ter aqui 2 reuniões para até o final do ano do Copom, então em alguma dessas aqui eles têm que aumentar 0,5%. Ou nessa primeira ou na próxima, certo? E hoje eu vou falar com vocês de uma companhia que está no setor que é muito suscetível aos juros, meus amigos. Muito suscetível aos juros. E hoje, enquanto que o mercado estava bem animado aí por fatores internos e externos, quer dizer, os internos não são dos melhores, mas o externo ele estava mais forte. Ó. Vejo que das bolsas mundiais, praticamente tudo para cima. Praticamente, a grande maioria. Só o VIX aqui, ó, que é o índice do medo, estava negativo. Isso é bom. E a Anima não se animou nem um pouquinho, meus amigos. A Anima não se animou nem um pouquinho. E veio aqui renovando mínima do ano. Nova mínima do ano, pode ser que mude, tá aqui no leilão de fechamento. Leilão de fechamento comendo aqui, ó. Tá lá R$ 2,42. A mínima de 2023 tá um pouco mais abaixo, não muito. 1,76. Então, até chegar à mínima deste ano, do ano passado, no caso, o papel ele teria que cair aqui aproximadamente 25, 27%. E em 2023 ela fez também o papel aqui na mínima história. Veja que ao longo da história da Anima, que está listada na bolsa desde 2013, todas as vezes que ela chegou nessa região aqui, ó, dos R$ 2, dois e uns pouquinhos, o preço subiu.
todas as vezes reagiu, certo? Então vou olhar com vocês como é que está a situação da Ânima. Primeiro, fazer a apresentação do setor. O setor educacional é um setor muito importante, só que passou por grandes transformações. A maioria das empresas estão escolhendo se fortalecer através da expansão no segmento de engenharia e medicina, área de saúde, que são regiões com tickets médios maiores, com margens melhores, e também fortalecendo o ensino à distância. Na Bolsa de Valores, as principais empresas listadas nesse segmento são a Ânima, a Cogna, a Cruzeiro do Sul, Ser Educacional, a Edux, que é uma das referências do setor, e também temos a Vitro Educação. Vitro Educação, ela é um caso à parte. Ela foi uma empresa que foi listada primeiro nos Estados Unidos, na Bolsa Nasdaq, para depois vir aqui para o Brasil. Ela foi listada na Bolsa de Valores lá no mês de junho, mês de São João, chegou a bater nos 16,50 e hoje veio batendo sua mínima histórica também, desde que ela foi listada aqui na Bolsa do Brasil. 9,27, pode mudar um pouco porque também continua no leilão de fechamento. Pergunta básica: Ânima Educação é uma empresa sólida ou não é uma empresa sólida? Ela não é uma empresa sólida, mas ela tem apresentado melhorias significativas nos últimos trimestres, certo? Então vamos conhecer aqui a companhia. Ela está presente em 13 estados, com mais de 25 marcas de educação. Está presente aqui na região norte, no estado do Pará, centro-oeste, em Goiás, em todos os estados da região sul, região sudeste. Só não está presente no Espírito Santo. E aqui ela tem presença em 5 estados do Nordeste, incluindo a Paraíba, meus amigos. Aqui na Paraíba, ela é a dona da marca Faculdade Internacional da Paraíba. Para quem não sabia, fique sabendo. É a empresa que pertence à Ânima. Como foi o último resultado da Ânima? Vamos ver aqui o que foi que cresceu, o que foi que caiu, o que foi que ficou menos pior e o que ficou mais melhor de bom. Em relação à receita líquida, subindo 4% e quase 5% aqui no comparativo entre o semestre, aqui é o comparativo semestral, 4,5%, e no comparativo semestral, quase 5%. EBITDA, meus amigos, subiu bem. A depender se foi o ajustado, ou seja, tirando aqui não recorrentes ou não ajustado, subiu entre 16% e 22% no semestre e no trimestre entre 20% e 30%. Perfeito. No semestre, a companhia chegou a atingir aqui, na melhor das hipóteses, um EBITDA de 733 milhões de reais. Lucro, é uma companhia que dá lucro. Olha, ela dá muito prejuízo também, certo? Mas no ano, ela tá aqui, ó, com lucro líquido ajustado, ou seja, tirando aqui não os recorrentes, ela tá com 129 milhões de reais em lucro líquido ajustado. Na parte aqui do trimestre, ela teve 24 milhões de lucro contra, no trimestre anterior, um prejuízo de 50 milhões de reais. Base de alunos, ó, aqui é que a gente vai ver o que não é bom, né? A gente quer que uma base de alunos aumente, mostrando aqui crescimento. Base de alunos no semestral, que é importante, né, acumulado, caiu aqui 5,5%. Por sua vez, o seu ticket médio do seu negócio principal subiu 8%, do ensino EAD 12,5% e da parte de saúde, que é o Inspirali, crescimento de 11,5% no semestre. Na parte aqui de lucros, prejuízos, a gente, quando vai ver aqui no final do ano passado, a gente vai ver que a empresa ela não tinha prejuízos acumulados. E agora, ó, em lucro líquido efetivo, ela tem um lucro líquido acumulado de 50 milhões de reais. Mas você vai falar assim, nossa, mas você não falou que a empresa dá prejuízo? Dá, mas ela também usa aqui a contabilidade para ajudar ela. Ó, vejam que na metade de 2023, a empresa tinha em reservas de lucros uma conta aqui do patrimônio líquido 593 milhões de reais. O que ela fez? No mesmo período, ela tinha em prejuízos acumulados 179 milhões de reais. Então, ela diminuiu esse valor aqui da reserva de lucros. Reserva de lucro pode ser usada para bater prejuízo, pode ser usada para fazer a distribuição de dividendos, que foi justamente o que a empresa anunciou neste ano. Isso aqui dá uma noção equivocada dos dividendos da Ânima, porque se você for olhar aí em qualquer site, qualquer aplicativo, você vai ver que ela está com um dividend yield de 19%.
enquanto que o seu melhor concorrente aqui do setor, que é o Cruzeiro do Sul, tá com um dividend yield lá na faixa dos 5. Então a Anima tem um dividend yield 4 vezes maior do que o seu segundo colocado de segmento, né? Só que aqui é um não recorrente, meus amigos. A companhia distribuiu 47 centavos por ação, totalizando 178 milhões de reais, mas ela tirou isso, ó, da conta de reservas de lucros. Então, se você for olhar na próxima divulgação de resultado, essa reserva de lucro aqui vai ter dado uma quedinha, ó. No último período, reserva de lucro, ele tinha 260 milhões de reais. O que a empresa achou melhor aqui fazer? Distribuir logo 170 milhões de reais, vai ter aqui esse lucro acumulado, ó, e posteriormente fazer mais distribuição de dividendos ou até usar também para absorver eventuais prejuízos ao longo dos próximos semestres. Em relação a comparativo de indicadores, o melhor dividend yield da categoria é da Anima, mas pelos motivos que eu já mostrei. Em segundo lugar, temos a Cruzeiro do Sul e a Edux com 3% de dividend yield. Melhor PL aqui, Cruzeiro do Sul 9, Estácio 20, Ser Educacional dá um lucro muito pequeno, então o PL dela tá estourado. E tanto Anima quanto a Cogna tem PL negativo, o que significa que nos últimos 12 meses estão com prejuízos acumulados. Na parte de P sobre VP, vamos ter aqui enganações. Os melhores P sobre VP são justamente da Anima e da Croton. Por quê? Porque estão em situação aqui um pouquinho mais complicada. Em terceiro lugar, Ser Educacional 0,64, Estácio 0,98 e Cruzeiro do Sul 0,8. Melhor custo-benefício da categoria, na minha opinião, é a Cruzeiro do Sul. Mais perigosas. Aí vamos ver aqui a alavancagem. Como é que tá a alavancagem deles? Dívida líquida sobre o EBITDA. Ó. Dívida líquida sobre o EBITDA da Cogna 5 vezes. Da Anima 3 vezes. Da Edux próximo de 3 vezes também. Ser Educacional 1,3. E aqui reforçando minha preferência pelas ações da Cruzeiro do Sul, 0,77. Então, na minha opinião, não tem para onde correr. Não vou dizer assim piores, né? Mas as escolhas mais perigosas são das ações da Cogna e também aqui da o outro subir, né? Cogna e Anima, meus amigos. Anima aqui, ela é aquela ação com um pouco mais de risco, certo?